Na MPI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da ECI. Olá, você que está aí antenado nas ondas da rádio, na AM 1320, você que está aí acompanhando pelas redes sociais. A gente está hoje aqui com uma obra que é o lançamento, esse final de ano está recheado de obras novas aqui para a gente conhecer o conteúdo. E hoje a gente vai estar falando de ortoprincípios norteadores da Invex. É um lançamento e o autor é o Ricardo Rezende, ele é graduado em biblioteconomia, pós-graduado em gerenciamento de projetos. Ele já esteve conosco porque ele também é autor das obras Lucidez Consciencial, Mental Somaticidade Evolutiva, Pensenes e Voluntariado Conscienciológico. Então, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. E a gente quer começar já querendo saber de você, porque você traz uma palavra nova. A gente conhece a palavra princípios, mas você traz no seu título ortoprincípios. Então, eu queria que você falasse duas coisas já do título. O que são ortoprincípios e o que é Invex? Olá, tudo bem? Bom, aqui a ideia do livro, né, essa ideia de ortoprincípios, né, quando a gente vai falar assim, em situações da vida, do dia a dia, a pessoa ela busca aplicar alguns princípios na vida dela. Então, eu quero ser uma pessoa correta, com boa índole, quero apresentar uma pessoa que é ética. Então, assim, quando você fala dessas coisas, você está falando de princípios positivos, né? E aí, no caso da ideia do orto, é para trazer essa ideia, né, do orto no sentido de reto, correto, de algo positivo, construtivo. Então, é essa ideia de falar de princípios evolutivos, cosmoéticos, sadios, que a pessoa ela vivencia, ela tem uma certa consciência desses princípios que ela tem e ela não quer abrir mão desses princípios ao viver a vida. Então, ela, nas situações, em diversas situações na vida dela, ela aplica os princípios dela para evitar de errar em várias situações que ela não se permite. Então, primeiramente, a ideia é essa dos oito princípios. Em relação ao INVEX, que é um neologismo da Consciologia, né, que tem relacionado à inversão existencial, é a ideia de que assim, o jovem, ele, ao tomar consciência desde novo que ele tem um objetivo de vida, ele tem um propósito de vida, uma missão, então ele quer fazer algo construtivo na vida dele, ele desde cedo ele busca antecipar a maturidade, antecipar também a fazer, tomar ações construtivas, assistenciais. Então, desde jovem ele busca essa ideia do amadurecimento pessoal e ao mesmo tempo já fazer assistência para as outras, buscando assim a ideia da interassistência. Ao mesmo tempo que eu vou assistir as pessoas, também eu vou estar me assistindo. Então, essa ideia dos oito princípios é o que quando a gente fala aqui no livro, como a gente fala dessa ideia do INVEX, de antecipação da maturidade, antecipação do exercício da assistência desde jovem, então, assim, eu quero trazer aqui no livro o que seria a filosofia da INVEX. Quais princípios sadios, cosmoéticos, evolutivos fazem parte dessa teoria da inversão existencial. Então, essa é a ideia, para poder, assim, aprofundar a essência do que é realmente, o que envolve essa ideia da vivência da inversão existencial. Antes da gente entrar aí já nos princípios da Invex, é só uma dúvida. Os princípios, então, são ortoprincípios, existem princípios negativos? Porque na ideia assim, de princípio, é no sentido assim, de filosofia de vida, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa pode manifestar aquilo que para ela considera princípios, que são modo de ver, modo de pensar, modo de agir na vida, que ela acha para ela que é muito correto. Só que, na verdade, ela pode estar se manifestando uma vontade de tirar vantagem, uma tendência de tirar tirar vantagem das coisas, é, uma tendência de, por exemplo, a pessoa ela está muito focada em si mesma o tempo todo, um individualismo excessivo, então ela acha que aquilo é muito positivo, que ela tem que pensar o tempo todo só nela, que isso é sadio, que ela está se cuidando de si mesma. Então, ela pode, muitas vezes, ter alguns princípios que ela pode considerar como positivos, mas está distorcido.
aquilo tem características de condutas, de modo de pensar equivocados. Ah, perfeito. E a gente trouxe já aqui uma obra que é Valores Evolutivos, que também se confunde com os princípios, né? Tem uma diferença entre você ter um valor e você ter um princípio. Vamos focar então no princípio, porque eu acho que a gente pode começar aqui falando dessa holofilosofia. Você falou, já abordou aí, en passant, né? Que você vai estar tratando dessa holofilosofia, e aí a gente vai entender o que são esses princípios, né? Pode falar da holofilosofia, da IPEC? Sim, sim. Segundo o professor, o pesquisador Valdo Vieira, né, que é propositor da Consciologia e também ele propôs a teoria da INVEX, da inversão existencial, ele traz a ideia da holofilosofia, que a filosofia, na concepção dele, é algo ainda teórico, a filosofia é puramente teórica. A ideia da holofilosofia é que ela é teórica e prática, então ela chama de teática. Então, a filosofia ele tem esse aspecto teático na sua essência. Então, ela vai além da ideia da filosofia. Então, quando eu falo aqui de holofilosofia da Invex, é justamente mostrando isso, que a Invex ela não é uma pura teoria, ela tem dentro dela um conjunto de manifestações, de práticas que são sugeridas, prescritas, para vivenciar essa inversão existencial. Então, assim, quando se fala de holofilosofia da Invex, eu estou falando da teoria e da prática. Então, não existe não dá para dizer filosofia da Invex porque fica um processo, uma ideia puramente teórica. A ideia é a filosofia no sentido que é uma teoria e prática. Hum. Mas o que exatamente seria essa holofilosofia? É a Sim. prática, mas a prática da aplicação da INVEX, da técnica da INVEX, seria isso? Aqui, ó, vou pegar uma definição que é Tá. do Valdo Vieira sobre o que é a holofilosofia. Segundo ele, ó, é o estudo aplicado ao conjunto de conhecimentos ou de todos os princípios formais, fundamentais e multidimensionais da conscienciologia, relativos à compreensão das realidades cósmicas evolutivas, abarcando quanto às bases cosmoéticas, universalísticas e teásticas, a totalidade dos sistemas e correntes filosóficos de todas as naturezas existentes na Terra. Então, ele foca nisso, estudo aplicado ao conjunto de conhecimentos ou de todos os princípios formais, no caso, positivos, construtivos, cosmoéticos, evolutivos. É a aplicação de todo esse conjunto de princípios cosmoéticos. Essa é a ideia que ele fala aqui, né? Ou seja, muito mais amplo do que apenas você aplicar a técnica da IVEX, né? Não é necessariamente nesse sentido, é porque quando você fala de filosofia, fica muito no processo da reflexão, né, da abstração, não tem necessariamente aplicação prática. E aí, quando ele quer trazer a ideia da filosofia, é justamente a aplicação desses princípios. Então, não dá para falar de INVEX sem aplicação de princípios, uma coisa puxa a outra. É nesse sentido. Uhum. Bom, eu acho que a gente pode entrar então aí nos princípios. Você traz, né, uma série de princípios e aí tem as várias considerações dentro de cada um deles. E eu acho que a gente pode começar detalhando cada um, né? O que que você acha? A gente pode começar lá. O que que seria o princípio da inovação evolutiva? Sim. Aqui eu trago a definição, que é a ideia assim, do jovem que desde precocemente, né, ele começa a vivenciar a vida de que forma? Com neofilia, que é com gosto pelas novidades, ele não tem aversão às novidades, no sentido de neofobia, ele tem a neofilia, ele tem um abertismo neocognitivo, ou seja, ele tem um abertismo para receber novas ideias, compreender novas coisas, a ideia da verpogenia, ele tem uma recepção tanto a receber, a captar ideias, a entender ideias novas, como também escrever sobre essas ideias e gerar publicações, que é as tais das verdades relativas de ponto, que são as verpons faladas na Consciologia. E aí ele tende a ter uma produtividade gestionológica, ou seja, uma produtividade autoral. Ele tende a buscar não só a ter sabertismo para entender ideias novas que têm relação com paradigmas mais inovadores, como também aplicar essas ideias através da publicação de obras tarísticas, que buscam trazer essa ideia do esclarecimento, ajudar a fazer a tarefa do esclarecimento. Então, essa pessoa, ela jovem, ela tende a manifestar essas características e eu dou destaque, né? Ele vivencia isso sem exibicionismo
ou egolatria, ficar idolatrando a si mesmo. Então, ele acaba atuando num papel de um agente cosmoético de renovação, tanto de si mesmo como também das realidades que ele está ao redor. Sabe o que que eu pensei? Porque assim, a técnica da Invex, ela é praticada, ou ela é, pelo menos assim, o início dela tem relação com a juventude, né? Porque é a pessoa que tem um curso intermissivo, se propõe, né, a cumprir uma ProEx, tem assim, a aplicação da inteligência evolutiva, né? E principalmente quando é jovem, inverte a vida, né? Ao invés de parar para fazer reflexão, poxa, o que que eu fiz da vida lá depois da idade avançada, já pensa agora, o que que eu vou fazer para agilizar a minha evolução? E aí eu fiquei pensando, né, assim, isso do ponto de vista do jovem, da jovialidade, da juventude, tem essa já característica do jovem que é a irreverência, né, que é um caráter meio de ser diferente, de querer sair do padrão. Então, eu acho que é como se você trouxe aqui, é como se a gente conseguisse alinhar, não sei se estou errada, tá? Me corrija, aquilo que já tem o perfil da juventude com uma coisa séria, que é a evolução consciencial lúcida, planejada, né? E aí isso já é inovador por si só. Estou correta na minha abordagem? Em parte, porque assim, você pega, por exemplo, a juventude, de modo geral, pega Tá, os jovens que não fizeram curso emissivo antes de ressomar, de estar aqui na dimensão intrafísica. sim. E esses jovens que não passaram pelo curso emissivo e tal, por exemplo, tem pessoas aí, muito jovens, que se envolvem no empreendedorismo no sentido de negócios, e aí ele é muito criativo para criar um produto, para criar uma empresa, e aquela empresa cresce, então a pessoa ela tem um sucesso profissional muito grande, mas aquilo tudo está dentro da ideia do materialismo, da sede de poder, do dinheirismo. Isso tem ali inovação, criatividade, mas o propósito não é autoevolutivo e não necessariamente interassistencial. Então, no Perfeito. caso, o jovem intermissivista, ele viu na intermissão que nas vidas passadas ele se envolveu muito na sede de poder, em dinheirismo, em situações que aquilo não acrescentou nada na evolução pessoal e muitas vezes deixou de assistir muita gente. Então, ele quer fazer diferente. Então, quero usar a inovação para ajudar na minha evolução e na evolução dos outros. É diferente, ele não está focado só no aspecto intrafísico das coisas. Então, é essa que é a diferença entre um jovem convencional com um jovem inversor, né? Jovem inversor. E aí você traz aqui alguns capítulos, né, sobre esses princípios. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Sim. A gente entender um pouquinho mais. Aqui seria mais no sentido das características da inovação, o tipo de inovação, mais ou menos isso. No capítulo que eu abordo É, sobre isso. por exemplo, você traz a autocriatividade, a curiosidade, Ah, entendi. É né? que no livro, quando eu trago cada princípio, para não ficar uma coisa muito teórica, eu tento Aham. trazer algum exemplo de competências, qualidades da pessoa, ou Perfeito. traços, forças, que para demonstrar como é que é a aplicação desse princípio, né? Sim. Então, eu falo aqui que a autocriatividade cosmoética é um traço que pode manifestar nessa inovação evolutiva, a curiosidade autopesquisística, eu falo também, o empreendedorismo evolutivo, a mentossomacidade verpogênica e a ortopersonalidade resolutiva. Dei aqui 5 exemplos de trafores ou competências que ela pode expressar nessa inovação evolutiva. Então, aqui, é claro que se pegar esse princípio de inovação evolutiva, como tantos outros que estão aqui no livro, é muito mais do que isso, mas aqui é só um recorte para ajudar a exemplificar como é que é a vivência desse princípio, né? E aí, que exemplo você poderia trazer para a gente? Tá? Então, por exemplo, da autocriatividade cosmoética, né? Eu coloquei um exemplo aqui. A pessoa, é, ela pode, por exemplo, estar voluntariando numa instituição consciencêntrica, né? E ela tem uma ideia de um projeto. Um projeto que pode ajudar muito ali no desenvolvimento da IC e também na qualificação dos voluntários. E ela procura ali os responsáveis, monta uma equipe, vamos bancar esse projeto, materializa esse projeto, e ao longo do tempo, aquilo dá muito resultado assistencial. Então, assim, ela usou uma criatividade, uma aptidão dela, uma vocação, muitas vezes, que ela já tem, que
ajudou a pensar naquele projeto e materializar. Então, nesse sentido, ela acabou usando a criatividade para ajudar no desenvolvimento pessoal e também assistir ali no grupo das pessoas, tanto conscientes até mesmo com o sexo envolvido nesse processo, né? Consciência extrafísica. É como É se um fosse exemplo. assim, uma característica de aplicação do princípio da inovação, né? Mais ou menos. A partir da aplicação desse trafor da autocriatividade, ela está exercendo o princípio da inovação evolutiva. Perfeito. E a curiosidade? Aqui, ó, vamos pegar o outro. Peraí. Então, aqui no caso da curiosidade autopesquisística, né? A pessoa ela tem uma necessidade de entender como ela funciona, o modo dela pensar, o modo dela agir, o modo de relacionar com as pessoas. Ela precisa de ir a fundo nisso, como é que ela funciona. Aí ela pode, através do autodidatismo, estudar mais sobre psicologia, para poder entender várias questões dentro da psicologia, mas, vamos supor, se aquilo chega num limite, ela não consegue ir a fundo somente com os conhecimentos da psicologia. Então, ela começa a desenvolver projeções fora do corpo, para se conhecer mais como é que ela é fora do corpo. Então, quando ela começa essa investigação, ela está ali, através dessa curiosidade autopesquisística, buscando, ao conhecer mais sobre si mesmo e também sobre as realidades, ela vai acabar tendo ideias, entendendo mais como as coisas funcionam, e isso vai ajudar ela a se desenvolver e isso pode gerar frutos. Então, por exemplo, se ela está ali numa curiosidade autopesquisística, se conhece mais, entende mais coisas, ela pode publicar livros para explicar coisas que ela entendeu de si mesma, que vai ajudar os outros a se entender. Ela pode aprofundar essa ideia do entendimento, ou seja, dos aspectos intraconscienciais dela, ela pode ajudar os outros também a entender. Da mesma forma que pesquisadores da psicologia fazem isso, ele também, como conscienciólogo, ele pode ir além. Ele pode trazer, através do paradigma consciencial, um entendimento mais aprofundado da consciência, além da psicologia. Então, isso ajuda a trazer para as pessoas, a esclarecer aquele paradigma consciencial. Isso acaba dando um movimento de inovação evolutiva, porque ela vai se transformar e ela vai ajudar os outros a se transformarem também. Uhum. Tá. Você já falou um pouquinho aí da mental somaticidade, que na verdade é a pessoa aplicar, né, os atributos do mental soma para neoideias. Porque assim, se você está ali se pesquisando, né, consciencial, buscar na pesquisa da sua consciência, naturalmente há uma tendência de amparadores extrafísicos estimularem a que você capte algumas ideias mais avançadas. E é só que você não pode ficar para si mesmo essas ideias. Então você precisa fazer algo com elas, aplicar essas ideias. E uma forma de aplicar essas ideias é através das publicações. Ela escrever sobre essas ideias, buscando mostrar para as pessoas o que é que ela entendeu sobre aquela ideia, para que as pessoas que vão ler essa obra busquem também ampliar a cognição sobre aquele assunto. E aí isso também ajudem a mudar alguma coisa na forma de pensar e agir das pessoas. É nesse sentido. Uhum. Bom, a gente tem 2 minutinhos ainda. Vamos chamar o comercial e aí a gente entra no próximo princípio, no próximo bloco, tudo bem? Pessoal, olha, fique antenado, né? O programa Entre Livros volta em 1 minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje estamos entrevistando Ricardo Rezende sobre a obra Ortoprincípios Norteadores da Invex. Ele começou aqui falando sobre o princípio da inovação evolutiva e eu queria que você falasse aí da precocidade evolutiva. Já é uma característica do inversor, não é, Ricardo? Aqui eu trago a ideia seguinte, que Hum, todos os princípios eu trago a ideia de que são condições evolutivas ou evoluídas de se viver, né? ok. Então, no caso, o jovem, desde a juventude, né, nessa condição da mocidade, ele emprega os traços forças, as competências pessoais de forma construtiva. Então, quando ele começa já a vivenciar o que a gente fala de traforismo, né? Que a pessoa, assim, desde novo, ela tem uma tendência traforista, ela, assim, ela é capaz
de aplicar seus trafores com predominância e acaba anulando os traços fardos, como diz, os defeitos que ela tem, não sei se tem a palavra desvirtudes, mas ela acaba anulando esses traços fardos, aplicando através da aplicação dos trafores. Então, quando ela faz isso, ela acaba adiantando manifestações conscienciais avançadas. Ou seja, por exemplo, se no curso permissível ela estava manifestando, naquele período extrafísico, maturidade, ela meio que resgata aquela maturidade, aquela consciencialidade, aquele nível de pensanidade mais avançado, já na idade, nesse período etário mais juvenil. Então, ela antecipa isso. Em vez dela, por exemplo, tem um caso, você vê assim, jovens que, desde novo, a pessoa tem uma tendência de acomodação, acaba predominando a manifestação de trafares ou traços fardos, né? E aí acaba que ela vira uma pessoa assim inútil, no sentido assim de que ela fica dependente das pessoas, não quer sair da casa dos pais, é aquela geração canguru. Aí a pessoa se envolve em várias coisas que baixam a lucidez dela, então se envolve no uso de drogas, bebidas alcoólicas, ou senão na convivência com as pessoas buscando participar de situações erradas, antiéticas. Então, tudo aquilo que baixa a lucidez dela, em vez dela fazer um movimento na juventude para aumentar a lucidez, ter mais maturidade, ela faz o contrário. Já o inversor, não. Ele já busca, não, peraí, não quero isso para mim, tem várias coisas que eu quero evitar, porque eu quero antecipar a maturidade, quero estar lúcido, quero estar com bom discernimento. Então, ela começa a aplicar esses traços forças de modo antecipado. Então, o que ela consegue? Ela antecipa a maturidade e aquele projeto de vida, aquela programação existencial que ela precisa fazer, ela já começa a fazer desde de novo. Ela não vai esperar acontecer um monte de coisa na vida dela, muitas vezes desviante, equitópica, errada, para depois melhorar a lucidez, melhorar o discernimento, começar a realizar projetos dela. Ela já faz tudo isso antes. Ah, entendi. E agora você traz dentro da precocidade a paraperceptibilidade. Qual a relação que você fez aí? Sim. Aqui no caso eu falo da paraperceptibilidade interassistencial antecipada, né? Sim. Que no caso é a habilidade de interagir de modo lúcido, cosmoético e benfeitor com as consciências em geral, empregando autopotencialidades anímica, parapsíquica e juventude. Então, se a pessoa ela é um jovem tempo há uma predisposição para ela vivenciar o parapsiquismo desde novo. Então, assim, ela, ao ver que esse parapsiquismo está latente, está começando a se manifestar, ela já começa a usar isso para o bem. Então, ela começa a usar, a fazer uma ligação, uma conexão com os amparadores extrafísicos para ajudar ela no desenvolvimento pessoal e na realização da ProEx, e ela vai ajudar a fazer trabalhos que vão focar nessa ideia do tarefa de esclarecimento, trabalhos que vão ajudar a despertar outras consciências em relação à sua realidade consciencial e assim também ver que a vida humana pode ser bem aproveitada, pode ser utilizada para tanto nesse aspecto de autoevolução como também de interassistência. Então, é nesse sentido, ela vai usar o parapsiquismo buscando essa ideia do desenvolvimento, da intercooperação com os amparadores e a interassistência. Essa é a ideia. Uhum. E aí você traz também sobre a questão da responsabilidade multidimensional, que também tem um pouco de relação com o parapsiquismo, né? Aí envolve a projetabilidade. Como que é essa responsabilidade multidimensional? A responsabilidade multidimensional que eu falo aqui é essa ideia assim de do jovem já estar lúcido quanto às consequências das próprias ações. Por exemplo, quando você na vida intrafísica comete um ato errado, então você pode, por exemplo, ter uma penalidade no sentido da lei, né? A lei intrafísica, a lei humana, ela vai te gerar alguma penalidade. Então, se você roubou, você vai ter as consequências através da lei, de uma prisão, uma multa e tal. A responsabilidade multidimensional vai além. Assim, ele já tem consciência que não só esses atos mais grosseiros, mais vulgares, têm consequências na vida intrafísica, mas o ato de você pensar, ter pensenes patológicos, onde você está, por exemplo, pensando mal das pessoas de forma frequente, isso tem consequências multidimensionais. Então, vai além da questão das leis intrafísicas, tem as leis no sentido mais da ação e reação.
Então, o jovem já começa a perceber, através das autoexperimentações, de que os atos dele têm consequências além das consequências humanas. Então, se ele está, por exemplo, no trânsito, ele está lá dirigindo, irritado, impaciente com o trânsito. Ele vai começar a pensionizar muito fortemente mal daquele motorista que está ali na frente. E vamos supor que aquilo ali pode, em seguida, pode acontecer de forma coincidente, vamos dizer assim, um acidente. Aquela pessoa sofre um acidente do carro. Será que você, no sentido energético, pensênico, você não participou daquele acidente? Então, é nesse sentido que o jovem já fica mais lúcido de ver, olha, o que eu vou fazer da minha pensanidade, das minhas ações, porque pode ter repercussões multidimensionais, além das repercussões intrafísicas. Ou seja, é como se fosse um exercício de maturidade constante, né? Sim. É uma autovigilância com os pensenes e esse senso que você trouxe aí de responsabilidade com tudo, né? Com todas as É. ações e pensenes e tudo, né? Só para complementar, outra ideia de responsabilidade. Você tem um Uhum. trabalho para fazer, o que faz parte da sua programação essencial, que já é para começar ali na juventude. Você não faz. Qual é as consequências de não fazer? Quais pessoas não assistidas que precisavam, que tinham uma certa independência com você para fazer outras coisas na programação essencial delas, ao você não fazer, o que você repercute na vida dessas pessoas? Então, é nesse sentido. Então, você começa a ir além de pensar nessa responsabilidade e não deixar de cumprir o que precisa ser feito, como também evitar de tomar algumas atitudes que podem gerar prejuízo para várias pessoas, né? É, tá certo. E isso é muito sério, porque se a pessoa não tem noção nenhuma, é uma coisa, mas quando ela tem, né? É. Não dá para dizer que não sabe, né? Que mais que a gente pode falar aí da precocidade? Essa genialidade. A genialidade é uma exceção, né? E aí, levando em consideração que o inversor também é uma minoria, é mais ou menos por essa linha? Porque assim, existe, você vê na sociedade, tem jovens gênios espalhados no mundo inteiro, né? Só que são gênios da matemática, gênios da física, assim, ou seja, gênios de conhecimentos humanos, gênios de habilidades físicas, artísticas. Mas aqui eu estou falando de uma genialidade evolutiva, que é aquela consciência que ela tem vários trafores desenvolvidos ao longo de várias vidas, mas o que predomina aqui é a inteligência evolutiva. Ela aplica essas habilidades para coisa mais séria, que vão dar mais efeitos evolutivos interassistenciais. Então, aqui no caso da genialidade, quando, por exemplo, você no passado tinha vocação como escritor, ao vários de longas vidas você era escritor, mas mexia com a parte da literatura, mexia com a parte da filosofia, e aí você conhece a Consciologia e vê que tem vocação para escrita. E você começa a escrever desde jovem. Então, assim, você está usando uma habilidade que já tinha, mas para um propósito mais evolutivo. Então, aí vem essa ideia de genialidade evolutiva juvenil, que vai além dessas habilidades que você vê nos jovens gênios que tem ao longo da vida na sociedade, que muitas vezes não manifestam inteligência evolutiva. Uhum, perfeito. Vamos para o próximo princípio? Princípio da profilaxia evolutiva. O que é Aqui, isso? porque uma das coisas mais sérias que tem na INVEX é justamente a profilaxia, a evitação, a prevenção. Então, que eu digo essa ideia de princípio de profilaxia evolutiva é quando o jovem ele aplica condutas calculadas, que são sadias, inteligentes, a fim de prevenir de situações de equívocos, de assédios, de acidentes, e diversas consequências que podem gerar problemas para ela e para outras pessoas. Então, ela de nova já está antenada de várias questões que ela já entendeu, então ela já toma atitudes preventivas, profilaxivas. Então, por exemplo, eu não vou, desde jovem, ser imprudente com a minha saúde física, porque eu preciso do meu corpo para cumprir minha promessa. Então, eu não vou detonar ele na juventude para depois eu não conseguir ter condições de cumprir meu promessa. Ou se não, eu vou buscar relações afetivas sadias desde o início, ou relacionamentos sadios, porque se eu criar um monte de situações onde eu demonstro imaturidade e não lido bem com os relacionamentos, aquilo vai gerar diversas consequências, tanto no aspecto emocional de traumas,
desequilíbrios, como também de situações que a gente fala assim, de interprisões com as pessoas, que aquilo ali vai complicar o meio de campo, vamos dizer assim. Você Uhum. vai embolar o início da vida e aquilo vai ter consequências ali mais à frente que vai, como diz, criar obstáculos para você desenvolver a sua prática e a sua amadurecimento pessoal. Então, é nesse sentido também, sabe? Uhum. E aí a gente tem aí como que você chamou? São Competência. trafores que relacionados aos princípios, não é isso? Só que eu dei exemplo de 5 competências que, ao você aplicar elas, Competências. denotam que você está aplicando o princípio da profilaxia evolutiva. Uhum. Então, aqui, por exemplo, se a pessoa ela tem um bom nível de autocriticidade cosmoética, ela vivencia isso, ou seja, autocriticidade, ela é capaz de julgar, olhar para si mesmo com uma certa perspicácia, um certo atilamento, com lucidez, que ela consegue ver aquilo que ela realmente é, tanto no aspecto de competências, trafores, como também de trafais. Então, ela tem uma visão mais realista, mais correta de quem ela é, e isso ajuda ela a evitar cair umas besteiras. Então, se eu, por exemplo, desde jovem, eu não tenho dificuldade de me ver como realmente eu sou, e eu tenho uma, pre- uma uma predisposição para vivenciar a megalomania. E aí eu quero fazer acontecer um monte de ideias malucas, de coisas assim sem pé nem cabeça, não factíveis, e ela se vai com tudo para fazer isso. E nada dá certo. Ela não consegue bancar aquilo. E aquilo vira um enrosco, né? Ela começa a se atrapalhar através daqueles projetos sem pé nem cabeça, e aí ela vê depois mais para frente, através do choque da realidade, que ela não era tão aquela pessoa que ela imaginava que ela era capaz de fazer tudo aquilo. E ela desperdiçou aquele tempo todo para fazer as coisas que ela devia ter feito. Então, aqui no caso, essa autocriticidade cosmoética, se ela tivesse visto a situação dela desde o início, ela ia ter uma prevenção para aqueles atitudes erradas e as consequências que iam vir, em relação à megalomania, por exemplo. Entendi. E aí a autodesassedialidade seria uma prevenção? A prevenção no sentido assim, se você imagina o seguinte, porque a gente vê muito isso nas notícias, o quanto de jovens que não sendo inversores em termos FIIs, pelo processo emocional, pelo desequilíbrio, né, pelo desequilíbrio mental, acaba se envolvendo um monte de coisa errada, né? A pessoa, tudo aquilo que faz mal, que intoxica ela, ela acaba se envolvendo. Então, relacionamentos afetivos ectópicos, amizades ociosas, ela acaba exercendo uma profissão anticosmoética. Então, ela acaba se envolvendo um monte de coisa errada, fruto do desequilíbrio emocional dela, pela falta de discernimento, que também é fruto do desequilíbrio emocional. Então, assim, acaba que o jovem inversor, ao se ver, bom, peraí, eu tenho coisas, eu tenho aspectos sadios da minha mentalidade que eu estou aqui aplicando, mas tem coisas da minha que eu preciso melhorar, né, em relação ao meu nível de autodesassédio, meu nível de saúde mental. Então, o que que eu posso fazer para melhorar, para isso não gerar efeitos, não gerar um efeito em cadeia? Então, por exemplo, eu estou ali na condição do jovem, a situação de que, por exemplo, tem o problema da carência afetiva sexual. Em vez da pessoa buscar se ajudar, buscar procurar um relacionamento sadio e tentar resolver essa situação dominando essa situação, ele, por exemplo, vai para a promiscuidade, vai para situações extremistas que acabam piorando o autoassédio dela. Então, aqui no caso, não, a pessoa inversora, já estou vendo que isso aqui está me dando problema, vou buscar formar uma dupla evolutiva, ter um relacionamento sadio com uma pessoa, para me ajudar a resolver essa situação, entende? Ou se procurar caso haja algumas condutas relacionadas à afetividade, à sexualidade que está ectópico, ou procurar um tratamento consciencioterápico ou psicoterápico. Então, ela procura já se ajudar para sair daquele autoassédio e dominar aquela situação para evitar dar problema. Por isso que a autodesassedialidade pensei desde 9 é uma prevenção para o que pode vir, entende? Entendi. E o discernimento é justamente na questão da escolha, né? A hora que Justamente. você usa o discernimento para você fazer uma boa escolha, você está sendo profilático. O Aquele bom raciocínio seria esse.
aqui no caso, vamos pensar, a pessoa que tem um discernimento evolutivo, o que que ela Uhum. vai demonstrar? Ela não se sujeita às influências dos outros. Então, o que os outros sugerem que você faça em relação à escolha de profissão, à escolha de relacionamento, à escolha de onde você vai residir, onde você vai morar, todas as escolhas da sua vida, você, ao não deixar que os outros façam a escolha por você, porque você sabe o que é melhor para você, você está demonstrando um nível de inteligência, um nível de maturidade. Então, ao fazer isso, você está sabendo escolher seu caminho na vida intrafísica. Então, aí você evita de correr situações onde você, se tivesse sujeitado às vontades dos outros, você poderia estar tendo prejuízo. Tá? Então, vamos supor, a família quer muito que você more junto com eles ali na casa ao lado, na mesma cidade, que não saia daquela cidade, porque eles querem ter um apego, aquela e tudo. Mas e o projeto de vida da pessoa? Muitas vezes não tem ali o projeto de vida dela que precisa fazer, ou a ProEx dela não é naquela cidade, ela precisa sair dali para fazer outras coisas. Mas ela fica. O discernimento foi para o saco, aí ela vai ver ao longo dos anos o prejuízo que teve, que ela perdeu o quê? Oportunidade de encontrar algumas pessoas que tinham a ver com alguns trabalhos que ela ia fazer. É, ela perdeu um time em relação a alguns projetos que ela já tinha que começar a realizar. Então, assim, é nesse sentido que o discernimento, a capacidade de avaliar, julgar as coisas, saber o que que é melhor de decisões a ser tomada, e também no sentido de entender, distinguir as coisas. Por exemplo, por que que tal caminho é melhor para mim em relação ao outro caminho? Ou seja, ela é capaz de discernir, de avaliar uma situação de outra, comparar e falar, não, eu sei por que esse caminho é melhor para mim. É nesse sentido. Aí também volta essa ideia. Se eu vivencio isso, eu tenho essa condição da profilaxia. Eu vou evitar de entrar num erro, entendeu? Uhum. E vamos falar então do princípio da radicalidade cosmoética. Isso aqui você vai ter que explicar direito. O que que é radicalidade cosmoética? Então, vamos lá. Aqui a radicalidade, vamos tentar aqui pegar aqui uma ideia para facilitar aqui. Que é aqui, a gente quando fala, por exemplo, só para comparar, quando a gente fala de radicalismo, você vê os movimentos extremistas no mundo, né? De movimentos Ah, extremistas de modo geral. Isso é o radicalismo. A pessoa é capaz, através do fanatismo, da paixão, da cegueira, da priorismose, que ela pensa só de um jeito que ela não abre mão, ela é capaz de cometer atos extremos, bárbaros, muitas vezes envolvendo em genocídios, envolvendo no sentido de criar situações interprisionais maiores, porque ela não, ela acha que aquele fanatismo, aquele modo que ela pensa é o melhor para todo mundo. Então, é que isso é o radicalismo. A radicalidade não é isso. A radicalidade que eu estou dizendo aqui é quando o jovem, com a radicalidade cosmoética, quando ele é jovem, ele admite racionalmente alguns conhecimentos, por exemplo, ele admite racionalmente, por exemplo, o paradigma consciencial, os conhecimentos que tem no paradigma consciencial. Então, ele admite que aquilo ali é para ele é o melhor para o momento nessa vida, é aquilo de ponta, de primeira. Então, eu, em vez de, por exemplo, decidir, no meu caso, né, eu falo por mim, eu, quando jovem, eu não quis, um período curto, quis conhecer o pessoal do Reiki, quis conhecer o pessoal da Rosa Cruz, mas aqueles paradigmas, aqueles conhecimentos que estavam ali, não serviram para mim. Aquilo para mim não foi útil. Então, quando eu conheci o paradigma consciencial, ou seja, a conscienciologia, que me falaram, olha, aqui a gente trabalha com autopesquisa consciencial, a gente trabalha com cientificidade, a gente trabalha com o princípio da descrença. Então, eu falei assim, não, peraí, isso aí é para mim. Para a minha condição evolutiva é o que mais serve para mim para o momento. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma admissão racional do que é melhor para mim em relação àquela ideologia, aquele corpo de conhecimentos, no caso conscienciológico. Então, quando eu admito isso, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo ajudando a ir num caminho de quebra cosmoética de autoparadigmas anti-evolutivos. Então, por exemplo, no passado, em outras vidas, eu era muito ligado ao militarismo ou à religiosidade ou ao misticismo. E hoje eu percebi nessa vida que eu não quero mais isso. Quando eu admito o paradigma consciencial,
eu estou fazendo uma quebra de auto-paradigma. Aqueles paradigmas que eu admitia no passado, que eu defendia em relação a alguma linha de conhecimento, na área que eu falei, mística, religiosa, militar, não serve mais para mim hoje. Esse paradigma está mais adequado para a minha condição evolutiva hoje. Então, ao fazer isso, eu acabo embasando ortoposicionamentos pessoais, positivos, evolutivos, que a gente chama de inortodoxos, que é aquilo que vai numa maré contrária às ideologias que eu considero ultrapassadas ou anticosmoéticas. Entende? Então, aí você faz essa radicalidade cosmoética, a vivência disso, buscando você dar prosseguimento à sua evolução pessoal, no sentido de mentalidade, de forma de pensar, e você ajudar a despertar as consciências de que há coisas melhores, ou conhecimentos melhores, ou verdades relativas de pontos mais úteis do que alguns conhecimentos, algumas ideologias que estão, muitas vezes, assim, sendo defendidas na humanidade, que estão dando muito mais prejuízo do que ajudando as pessoas. É nesse sentido. Uhum. Bom, Ricardo, a gente agora vai abrir um espaço aqui para os nossos comerciais, mas fique antenado, a gente estará de volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos com o Ricardo Rezende, falando aqui sobre a obra Ortoprincípios Norteadores da Invex. A gente começou a falar aí do princípio da radicalidade e cosmoética, né? É uma profilaxia, não deixa de ser uma profilaxia também, né, Ricardo? Para evitar aqui a maxidissidência, né? Você está colocando aqui como um dos itens aqui, a reciclagem maxidenciológica, é quando a pessoa já embarcou e depois ela vira a mesa, né? Agora, vamos falar um pouquinho do princípio do atacadismo evolutivo? Certo, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a página 153. 153, tá? Esse princípio do atacadismo evolutivo, ele vai na contramão do que a gente fala de varejismo consciencial. Então, o que seria, né? O jovem, ele é capaz já de conduzir os próprios atos traforísticos de jeito. Então, o que acontece? Ele é capaz de se envolver no sentido de projetar, de criar e de materializar empreendimentos cosmoéticos. Então, ele acaba, assim, desde nova, como ele está aplicando vários trafores, isso faz com que ele materialize diversos empreendimentos. Ao materializar diversos empreendimentos cosméticos, ele acaba deixando rastros ortopensêmicos, positivos. Então, assim, e também acaba com isso desenvolvendo a programação existencial dele. Então, o atacadismo acaba tendo essa ideia de que, por exemplo, você pega o contraponto do varejismo. No varejismo tem muito a ver com acomodação, com estagnação, com a pessoa assim que ela não quer fazer grandes movimentos na vida dela para desenvolver nada. Ela quer ficar uma vida onde aquele famoso lema, deixar minha vida me levar, que ela simplesmente dorme, come, bebe e sobrevive. Sem, ela não tem grandes coisas que ela busca se desenvolver na vida. Então, o atacadismo é busca assim, não, quero, pensando na minha evolução pessoal, tem coisas que eu quero desenvolver de habilidades, de competências. O que eu preciso fazer? Quais trabalhos eu preciso executar? Quais empreendimentos eu preciso me envolver? Eu quero me desenvolver no aspecto da interassistencialidade. Então, onde eu posso estar? Com quem? Para fazer quais atividades existenciais para ajudar o maior número de gente possível que eu consigo. Então, assim, a pessoa começa a se envolver em empreendimentos buscando esse desenvolvimento pessoal e essa interassistência, então ela acaba mostrando essa ideia do atacadismo, ou seja, ela quer fazer várias coisas, não necessariamente simultaneamente, mas ela faz uma coisa, começa e dá acabativa, depois começa outra, começa e dá acabativa. Quando ela vem em 5 anos, ela já fez um monte de coisa, se desenvolveu em várias coisas, já assistiu bastante gente, e aí isso é o atacadismo. Ela está, como diz, ela não está indo no contrafluxo da evolução. Ela está indo no fluxo da evolução. Então, diferente da pessoa acomodada, não, que ela
joga tudo pro ar e fala, vamos viver a vida assim, fazendo nada, o que a vida me leve, vamos ver o que que dá. E, geralmente, o que que dá isso? É incompletismo, no sentido de não desenvolver progresso, e a pessoa não dá continuidade no seu desenvolvimento consciencial ao longo das vidas, né? Ela para por ali, né? E aí você traz hiperacuidade técnica. Qual a relação que você fez aí da hiperacuidade com o atacadismo? Sim. Porque assim, se você não há, eu vejo que não é uma certa impossibilidade de você vivenciar o atacadismo com baixa lucidez. Se você está com baixa lucidez, você não consegue despertar ou ir utilizar os seus trafores e Ah, também assim e ter acaba que sua modo de pensar e agir é muito limitado, muito restringido. Então você não consegue ter muita proatividade, muita ação. Então assim a hiperacuidade, ou seja, que é alto nível de lucidez, ela precisa ter para você vivenciar o princípio do tacadismo. Ela exige isso. Então, por isso que a pessoa, quando ela está desde jovem buscando desenvolver o autodidatismo através de leitura, estudos, escrita, ou seja, ela vai buscando manifestar uma intelectualidade, um aumento da somaticidade. Isso ajuda muito a aumentar a lucidez dela, por exemplo, e ela ter essa hiperlucidez capaz de fazer ter esse dinamismo para vivenciar o atacadismo, nesse sentido. uhum. E a tenacidade? Inquebrantável. Sim. Aqui a tenacidade que a gente fala, né, similar aí que o pessoal sempre fala, né, que é essa ideia de persistência, né, que é a pessoa assim, o atacadismo, como ele exige inúmeras iniciativas e acabativas constantes por longo tempo, aquilo é uma coisa que precisa ter fôlego. E se a pessoa ela não está desenvolvendo esse fôlego, ela acaba também não desenvolvendo a persistência, a tenacidade. Então, a pessoa que, por exemplo, começa um trabalho e logo já desiste, ela não vai conseguir estar nesse dinamismo para vivenciar o atacadismo. Ela acaba parando no meio do caminho. Então, assim, essa tenacidade inquebrantável, ela uma competência, uma qualidade necessária para vivenciar esse atacadismo. Sem isso, você para no meio do caminho e não consegue dar continuidade a esse atacadismo e desenvolver esse fôlego evolutivo. Uhum. E o princípio do exclusivismo inversivo? Sim. Está capaz, capaz aqui, tá, É a 175. 185. Então, o exclusivismo, né, que eu estou colocando inversivo, é essa Uhum. condição que o jovem já se dedica desde cedo, né, à vivência da inversão existencial. Então, assim, a gente fala que a técnica da Invex, a teoria da Invex, propõe a vivência dessa inversão existencial até os 26 anos de idade. Então, há pessoas mais desenvoltas que conseguem, ali na pré-adolescência, adolescência, já vivenciar, na pré-adolescência já vivenciar INVEX, mas, conhecendo a maior parte dos colegas, muitos começam na adolescência. É mais raro pessoas vivenciarem INVEX na pré-adolescência e na infância. São casos de pessoas assim que mostram uma competência, uma desenvoltura maior, mas, na média, na adolescência, a maior parte dos casos, as pessoas conseguem aplicar a consciência em termos civistas, né, aplicar a teoria do INVEC. Então, no caso do exclusivismo inversivo, então ela se dedica já desde cedo à vivência da inversão essencial, e aí eu complemento, né, livre de quaisquer amarrações ou coleiras sociais, sem negligenciar as obrigações intrafísicas. Então, ela tem ali que ter uma formação escolar, ela tem que ter uma formação ela tem que ter uma formação cultural e escolar natural ali no início da vida, então ela não vai abrir mão dessas coisas, é necessário, dentre outras obrigações intrafísicas, mas ela já está lúcida ali, olha, eu já entendi o que é inversão existencial, sei tanto das evitações como também do que precisa investir, aplicar, desenvolver, então eu vou correr atrás disso já. E aí os exclusivismo é essa ideia de dedicação máxima àquilo. Mas ela, é o que eu coloquei, não é que ela está se dedicando o máximo àquilo que ela vai negligenciar as obrigações intrafísicas, isso é necessário Sim. continuar. Mas é no sentido mais de mega foco, sabe? Que a pessoa ela tem uma atenção maior para aquilo. Uhum. Aí dá para entender a autoevolutividade e a autogovernabilidade, né? Que é Sim, justamente. Agora, você fala da autoliberdade cosmoética. Qual que é a sim. relação desse exclusivismo com a autoliberdade?
Porque a ideia é assim, a INVEX, a inversão existencial, ela, se você está preso a coleiras sociais, coleiras do ego, isso acaba você não vivenciando essa autoliberdade. Se você não se permite vivenciar uma autoliberdade, manifestar essa liberdade, você não vivencia, não consegue vivenciar a INVEX. Então, vamos supor que você nasce, vamos supor que com essa consciência emissivista se propôs a aplicar a inversão existencial, mas ela ressoma num ambiente onde a família é religiosa. Ela tem é uma família religiosa assim bastante devota àquela religião. E aí e ela quer de toda forma que aquele filho, aquela filha se dedique àquela religião. E aí vamos supor que tem uma boa relação entre os membros ali da família e a pessoa, mesmo tendo noção de que é importante para ela vivenciar os princípios conscienciosos, inclusive a IVEX, ela, por uma dificuldade de dizer não, de desagradar os familiares, num certo período da vida acaba cedendo a meio que mostrar que está bem, eu vou então me dedicar ali à cultura de vocês, eu vou acabar fazendo parte, então, alguns dias da semana, eu vou com vocês lá na igreja, não sei o que e tal. A pessoa inicialmente ela pode abrir a mão ali, porque que geralmente a pessoa ela pode estar é uma consciência assim que ela está mais jejuna evolutivamente, pode ser a primeira vez que ela está aplicando a técnica de inversão existencial, e ela tem uma tendência ainda a dizer sim para coisas que ela não queria dizer sim no início da vida. Então, isso pode criar um problema inicial ali, que depois ela até sai rapidamente da situação e admite aquilo que ela quer vivenciar, mas quando ela faz isso, ela está restringindo a autoliberdade dela. Ela está cedendo à pressão externa para não vivenciar a infecção. Então, assim, é nesse sentido que a autoliberdade, se a pessoa tem uma dificuldade desde cedo a manifestar isso, há uma chance dela perder a oportunidade por um pequeno tempo de vivenciar a IVEX, seja por um ano ou dois ou mais, ou a mesmo vivenciar a condição que a gente fala da IVEX tardia, que ela, em cima do lance, ali a partir dos 26, que é no último minuto do segundo tempo, ela começa a vivenciar a IVEX, porque ela acabou cedendo antes para alguma coisa que restringiu a liberdade dela. Uhum. E a Marx convergencialidade. Sim. Então, aqui no caso, essa ideia do megafoco, né? Quando você fala de exclusivismo, existe essa ideia do megafoco. Então, quando você faz convergência, ou seja, eu quero, vamos supor, eu estou me desenvolvendo, eu estou buscando investir em várias ações ou vários projetos ao longo dos anos, só que aqueles projetos convergem para vivenciar a Invex, convergem para desenvolver uma determinada programação existencial. Então, assim, a pessoa ela tem ali uma coisa calculada, que ela sabe o que que ela vai fazer, quais recursos ela vai utilizar, quais projetos ela vai se envolver, para ter uma convergência para vivenciar as práticas que estão envolvidas na Invex e dentre outras coisas também. Então, assim, isso tem a ver com essa ideia do calculismo cosmoético, né? Então, ela faz uma sinergia, que eu coloquei aqui, uma sinergia teática das manifestações ordopensênicas e dos trafores direcionados para o atingimento de objetivos evolutivos prioritários. É nesse sentido. E você traz aqui sobre o nível inversivo existencial. Qual que seria esse nível? Como seriam os níveis de inversão? Sim. Aqui que eu trago aqui, né? Na Consciologia a gente tem a escala evolutiva a escala das consciências, né? Onde o Valdo propõe ali que tem ali alguns estágios evolutivos, né? Que alguns perfis de consciências, mostrando essa ideia do desenvolvimento evolutivo, desenvolvimento consciencial. Aqui eu trouxe uma mesclagem dessa escala evolutiva das consciências junto com a ideia do nível inversivo. Então, por exemplo, a pessoa que lá tem na escala evolutiva o tenepsista, né? Então, por exemplo, o inversor, ele fez primeiro curso tenepsivo, e aí se propôs a aplicar a técnica da Invex pela primeira vez, e na técnica da Invex é prescrita, sugerido o tenepsismo já desde cedo. Então, ele, ao mesmo tempo que prioriza a técnica da tarefa energética pessoal, também na escala evolutiva, ele está ali dentro daquele patamar do tenepsista. Então, assim, acaba que, por ser
ter um patamar intermissivo primário, no sentido de ter feito um curso intermissivo primário, e ele ser uma consciência inversora tenepsista, no sentido da escala evolutiva, ele vai manifestar uma taxa de teoria e prática dessa filosofia da IVEX, um certo percentual. Então, eu proponho aqui, por exemplo, a consciência inversora tenepsista, ela fez o curso de tenepsista primário, então há uma possibilidade, uma probabilidade de ela manifestar dentro de 100%, 50%, 55% do todo da filosofia da IVEX. E ao longo da evolução da consciência, ela passando para desperta, semiconsex, teleguiada, evolucióloga, serenona, ela vai ampliando essa taxa provável de teática em relação à filosofia da IVEX, porque ela vai incorporando gradualmente todos esses princípios que estão envolvidos na filosofia da IVEX. Então, é uma tese que eu estou demonstrando que, a partir do momento que você vai fazendo cursos intermissivos, a cada nova vida, você vai fazendo um novo curso intermissivo anti-ressomar, e você vai reaplicando a técnica da IVEX, você vai acabar se desenvolvendo consciencialmente, e isso vai ajudando a alcançar novos patamares evolutivos, consequentemente, você vai conseguindo aumentar essa taxa de vivência da filosofia da IVEX. Então, nesse sentido, eu estou trazendo essa tese para não parecer que eu estou querendo mostrar que a invencibilidade ou a qualidade de execução da IVEX, eu não vejo que é simplesmente relacionada somente a uma vida. Então, se a pessoa reaplica a técnica da IVEX, esse nível de aplicação da inversão essencial vai ficando em cada vez mais avançado vida após a vida. Tanto que, segundo o professor Valdo Vieira, o serenão, essa consciência mais evoluída, ele consegue ultrapassar a técnica da IVEX. Ele passa de 100%, ou seja, dentro dessa filosofia. Então, eu quis trazer essa tese para mostrar esse desenvolvimento, para não ficar restrito somente à ideia de uma vida intrafísica, né? Uhum. A gente tem ainda aí uns 3 ou 4 minutinhos. Eu queria ver com você se você pode dar assim, só um toque para a gente do que seria essa desmistificação da autoinvencibilidade. Há um mito da IVEX? Aqui no caso é o seguinte, é porque assim, você ao aplicar, se você, por exemplo, é uma pessoa que jejuna evolutivamente, está num estágio nível evolutivo ainda primário, no que nem o caso de epilepsista, né? Está longe de ainda de ser um evoluciólogo, outros níveis evolutivos. Então, pode acontecer, de como aplicou a primeira vez com a técnica da INVEX, haver algumas distorções em relação à qualidade de aplicação da INVEX. Então, eu falo aqui que o que vai depender. Então, por exemplo, se a pessoa teve um curso intensivo primário, se ela tem algumas autolimitações, se ela tem um patamar evolutivo, ainda assim, que é jejum, se ela tem um nível de grau de lucidez, se ela tem um grau de lucidez também assim não tão avançado, dentre outras variáveis, isso tende a inviabilizar uma invexibilidade avançada. Quando a pessoa vivencia essa situação, ela tem uma tendência de distorcer o entendimento dela em relação à vivência da invex. Então, no caso aqui, eu falo aqui, ó, que ela pode, por exemplo, ter uma visão superestimada em relação à inversão existencial dela, que está incoerente com as ações dela. Então, ela, por exemplo, ela pode se ter uma autoimagem e divulgar essa autoimagem de que ela é uma inversora altamente competente e muito superior, muito avançada até os demais colegas que ela observa. Só que na prática, você vê que a pessoa está cheia de lacunas, incoerências na vida pessoal, que mostra que aquilo não está batendo. Então, você vê que a pessoa tem uma certa distorção em relação ao entendimento da sua própria realidade. E aí eu proponho nesse capítulo da pessoa que vivencia alguma coisa nesse sentido, de buscar fazer algumas ações para ter uma visão mais autocrítica, mais realista da sua condição, para evitar evitar essa questão para ir nesse caminho da desmistificação, que a mitificação que é o mito. Então, assim, eu me vejo como um ser super superior, sagrado, né? Sair disso. Porque assim, a ideia da Invex não é você ser um inversor astro, nem uma inversora estrela. É você ser uma pessoa madura, interassistencial, buscando ter um nível de realismo mais correto, mais racional possível. Então, eu proponho nesse capítulo que não adianta você avaliar
todos esses princípios, essas competências, se você pegar tudo isso aqui e distorcer, e você achar que você aplica 100% daqueles princípios, 100% daquelas competências, mas ao observar o caso da pessoa, aquilo não bate. Então, por isso que eu proponho a pessoa, entendeu? Muito bem, a gente agradece então a você pela participação aqui no nosso programa, agradecemos a todos vocês que acompanharam. Sábado que vem tem mais Entre Livros, se despedindo de vocês então. Até lá. Acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.